Bom dia, Thanks God Every Day, segunda-feira. Vamos começar com a leitura da palavra. Nós vamos ler essa semana Romanos 12, primeiro versículo. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Bom dia, João, bom dia, Jairo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muito bom, né? Começar a semana nos conectando às coisas que realmente importam, né? Bom dia, Flávia. As coisas que realmente importam, que são as coisas do alto, né? Então, thanks God, nós estamos aqui para isso, né? Para falar das coisas que têm sentido. E nessa semana nós vamos falar sobre um ponto muito importante e, vamos dizer assim, fundamental. Bom dia, Carol. Fundamental, que é a renovação da nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós lemos aí Romanos 12, 2 principalmente, né? E vai ser a tônica da nossa discussão essa semana. E preparando, né, o que nós íamos conversar, eu lembrei muito da frase do T. Harv Eker, né? Que está lá no livro Segredos da Mente Milionária, que é uma frase muito conhecida, onde ele desenvolve todo o livro dele, na verdade, toda a ideia do livro em cima dessa frase, né, que ele coloca, né? Que pensamentos geram sentimentos, que geram ações e que geram resultados. E aí ele fala também da programação mental que gera os pensamentos, né? E aí, baseado nessa passagem bíblica, a discussão que nós vamos trazer para cá, né, hoje, né, e essa semana, é então como mudar o pensamento. Porque se o pensamento gera todo o resto, como mudar o pensamento? Algumas pessoas chegam a falar assim, não tem que parar de pensar. Não tem como parar de pensar. O pensamento, ele é uma ação que ela acontece o tempo inteiro, né? Então não tem como mudar, não tem como parar de pensar. Mas nós temos que ter atenção para o pensamento, porque o pensamento é que gera um sentimento. Então, por exemplo, quando, vamos supor, não sei se você já passaram por alguma situação assim, de você chegar num lugar que é um lugar assim que você não se sente bem por algum motivo, ou porque você não está acostumado com aquela situação, ou é sofisticado demais, ou é bagunçado demais, ou é simples demais, algum lugar que você entra que você se sente desconectado. Naquela hora que você entrou, um pensamento vem. Ou tipo, não estou arrumado o suficiente, mulher pensa muito isso, né? Minha roupa não está combinando com o local. E ali gera um sentimento de inadequação. Ou então um outro sentimento. Então qualquer sentimento que vem, a gente pode observar. Antes veio um pensamento. O pensamento, como eu falei aqui agora, minha roupa está muito simples para o local. Ou então eu não estou maquiada o suficiente, né? Mas o pensamento de mulher, né? Mas quando um pensamento vem, esse pensamento então ele gera um sentimento. É muito rápido. Às vezes nós nem percebemos. Mas foi o pensamento que startou, que deu o input para o sentimento vir. Baseado no sentimento que eu tenho uma ação. Ou eu fico desconcertada no lugar, eu fico, mas não fico bem, e aí eu não sou a melhor companhia. Ou eu dou de embora na hora, não vou ficar aqui, eu vou embora. Ou então eu posso ficar estressada e tratar mal alguém, ou ser ríspida com alguém. Tudo por quê? Por causa do pensamento que foi lá atrás, e esse pensamento trouxe um sentimento. O sentimento ele joga na ação, e eu vou fazer aquilo ali baseado no que eu senti. E se, por exemplo, eu me senti inadequada, eu me senti humilhada, ou eu me senti, desconcertada, e eu tive uma ação de não tratar as pessoas tão bem, de ser às vezes grosseira, de ficar com a cara fechada, aquela noite, que é o caso, o resultado é a noite, do lugar que eu cheguei, vamos supor que eu cheguei à noite num lugar, e eu passei a noite ali, eu fiquei até tarde ali, aquela noite, o resultado pode ter sido um resultado ruim. E eu chego em casa estressada porque eu tive uma noite péssima. Mas onde começou a noite péssima? No pensamento de que a minha roupa estava inadequada. Se eu tivesse tido um outro pensamento, tipo, tô desarrumada, tô bagunçada, mas tá tudo bem, quem não gostar que saia de perto, qualquer coisa assim, tipo um pensamento não tô nem aí, eu poderia ter outro tipo de sentimento, começar a me divertir porque minha roupa estava diferente, e aí outras ações e outros resultados.
Então é verdade que o resultado, ele vem sim de um pensamento. E como nós não podemos deixar de pensar, nós vamos entender essa semana o que nós podemos fazer para mudar o pensamento. Muito interessante, a Bíblia é tão atual, né? E a palavra de Deus em Romanos 12, 2, né? Que foi o que nós lemos agora, fala: não vos conformeis. E aí a gente pensa, o que é conformar, né? Conformar vem de forma, com a forma, né? Conformar. E quando nós pensamos em uma forma de bolo, fica fácil de entender o que essa palavra quer falar para nós, né? Se você pega uma forma de bolo, quando eu era criança, a forma de bolo era o bolo que a gente mais gostava em casa. É quando fazia um bolo que era um formato de coelhinho, parecendo que o bolo ficava diferente, né? Porque tinha uma formato de coelhinho. Na verdade era o mesmo bolo que poderia colocar numa forma redonda. A minha mãe colocava numa forma de coelhinho e a gente comia o coelhinho e era maravilhoso, né? Então, se fizesse 10 bolos na forma do coelhinho, ficariam todos de acordo à forma. Se fizesse na redonda, era de acordo à outra forma. Isso é entrar na forma. Então, quando nós estamos iguais, nós estamos aceitando essa forma, nós estamos nos conformando. E a gente faz muito isso. A gente faz muito isso, inclusive, para ser aceito, para agradar. Então, quando nós estamos em determinado lugar, a gente entra na forma. Porque se a gente não entrar na forma, nós podemos ser rejeitados. E a sensação de ser rejeitado nos incomoda. Então, nós precisamos, o que é o contrário de ser rejeitado? Ser aprovado. Então, a necessidade de aprovação nos faz aceitar entrar na forma. De qualquer lugar, de qualquer situação. Mas a palavra de Deus diz que entrar na forma é o contrário de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa discussão é bem profunda, né? Então o que eu quero para minha vida? Eu quero agradar as pessoas e as pessoas dizerem: nossa, como a Andréia é legal, como a Andréia é bacana, nossa, essa menina é top. Todo mundo me aprova então. Por que me aprova? Porque eu sou top? Não, porque eu estou fazendo tudo para ser agradável, para agradar as pessoas. Eu estou entrando na forma daqueles lugares, daquelas pessoas, daquela cultura, de qualquer coisa. Eu entro na forma, eu agrado, porque eu fico igual, sabe, 10 bolos de coelhinho, tudo igual? Então todo mundo acha que tá bonito, porque tá tudo igual. Então quando eu aceito entrar na forma, a palavra de Deus diz que nós estamos afastando da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. É bem complexo, né? É bem, vamos dizer assim, é bem forte essa mensagem, né? Mas essa mensagem não veio de mim, né? Essa mensagem não fui eu. Queria dizer, inclusive, que eu tive essa ideia incrível e que eu fiz essa mensagem, né? Mas não fiz não, na verdade foi quem escreveu foi Paulo. Foi Paulo que disse que quando eu entro na forma, eu me afasto da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E Deus tem projetos grandes para mim e para você. E muitas coisas estão aguardando, muitos projetos que nós viemos para cumprir, o nosso propósito que nós viemos para cumprir, ele pode estar sendo atrasado, porque eu estou me conformando. Então conformar, nós aprendemos muito conformar como aceitar, mas conformar é entrar na forma. E como então nós podemos, com o que nós podemos fazer em cima dessa verdade, né, colocada aí pelo T. Harv Eker? Pensamentos geram sentimentos, que geram ação, que geram resultados. Eu não gostei do resultado. Como eu posso fazer então para mudar, se é o pensamento que é a base de tudo? Na verdade, a base, antes do pensamento, a base são as imagens que estão registradas no nosso córtex, né? O nosso cérebro, ele pode ser comparado com uma máquina muito potente, com uma grande máquina complexa, potente e poderosa. Ela pode guardar tantas coisas que nós não temos noção de que estão guardadas aí dentro. Às vezes a gente não para pensar. Mas ela guarda inclusive verdades e não verdades. É aí que está o problema. Por exemplo, tem situações, não sei se já passou por isso, que alguém lembra alguma situação de infância e nós vamos falar e a gente não sabe se a gente viveu ou se alguém contou. Eu não sei se eu vi aquilo, se eu vivi aquilo
ou se alguém contou e aí o cérebro registra a história como se fosse verdade. Tipo assim, alguém contou, aquela vez que morreu um menino, não sei o que, você era uma criança, você ouviu aquela história, você nunca viu aquele menino, você não sabe nem se é verdade, inclusive. Mas registra e você cria imagens, o cérebro cria imagens. Então o nosso cérebro, tem uma parte do nosso cérebro que trabalha só com imagens. E ele registra tudo em imagens. E essas imagens, o problema dessas imagens, esses registros, que como eu disse, às vezes são verdadeiros, às vezes não, às vezes serve para nos ajudar neste tempo, às vezes só vem para nos atrapalhar, mas as mensagens, os registros estão todos aí, e eles ficam na nossa mente, alguns bem reservadinhos, guardados, mas outros, porque nós ficamos mexendo demais naqueles arquivos, eles ficam como se fosse borbulhando no nosso cérebro. Sabe quando nós vamos abrir o computador e aí ele tem assim últimos arquivos? Aqueles são mais fáceis de acessar. Se você procura um arquivo, por exemplo, que você acessou em 2010, 11 anos atrás, esse arquivo pode estar muito lá no fundo e você pode ter algum trabalhozinho para encontrar, a não sei que você saiba exatamente o nome ou o lugar que está guardado. Mas os arquivos que você ficou mexendo no último ano, pesquisando sobre isso, mexendo sobre aquilo, buscando aquilo outro, lembrando aquela história, aqueles arquivos últimos, eles ficam ali fáceis de ser acessados. E nós fazemos muito isso. Nós acessamos muitas informações, muitas imagens nossas, e elas ficam fáceis de ser achadas. E o tempo todo elas estão presentes na nossa vida. Que memórias são essas? É impressionante a tendência que nós, seres humanos, temos para ser negativo e para o mal. As imagens que nós mais guardamos, normalmente, são as imagens negativas. Essas são as que nós acessamos mais facilmente e elas que ficam borbulhando no nosso cérebro. E trazendo para nós esse pensamento. Então, quando eu penso, por exemplo, que eu estou no lugar errado, que eu penso que eu não vou dar conta, penso que é difícil demais para mim, penso que já tentei várias vezes e eu não consegui. Tudo isso são lados negativos da moeda. Mas se eu acesso muito essas imagens de derrota, imagem de que eu perdi, imagem que eu fui humilhado, imagem de todas as coisas que já aconteceram, se eu fico acessando demais essas informações, o que acontece é que elas são mais fáceis de ser acessadas. Nós vamos criando caminhos neurais. Sabe aqueles caminhozinhos de roça? Não sei se você já foi na roça, acho que sim, né? E que às vezes tantas pessoas passar, criam um caminho ali no meio, tira a grama ou o mato, né? Ali no meio. Então tem uma estrada longa ali pela estrada correta, mas aí tantas pessoas passarem no meio ali, criou um caminho, gente, um caminho de roça, né? Acontece a mesma coisa dentro de nós com os caminhos neurais. Quando nós acessamos demais a informação, acessamos demais essas imagens, cria um caminho neural fácil de ser acessado. No que eu menos percebo, eu já lembrei de alguma coisa que aconteceu no passado. E aí o problema é que, como eu disse, na maioria das vezes é negativo. E como é que a gente faz isso? Aí falou, André, mas você não falou esses dias atrás que nós temos que voltar atrás e temos que lembrar das coisas e ressignificar? Sim, como dizem provérbios, como está escrito em provérbios. O que confessa e deixa encontrará misericórdia. Então nós precisamos acessar o que foi negativo, ressignificar e deixar para trás. O problema é que às vezes a gente não deixa para trás, nós ficamos lembrando daquela situação que aconteceu. Que eu fui um menino pobre. Que eu sofri muito na infância. Que meu pai me batia e me espancava. Que minha mãe não me entendia. Que eu não tinha acesso a tal coisa. Que as minhas roupas eram de muita pobreza. Eu me sentia humilhada no meio das pessoas. Tudo isso é história, tá tudo certo. É a nossa história. Pode ser a minha, pode ser a sua pode ser até uma história mais pesada do que essa. Mas o que importa é que nós temos que visitar, ressignificar e deixar para trás. E o que nós fazemos muitas vezes é ficar trazendo o tempo todo isso à nossa memória. Qualquer reuniãozinha que nós temos com pessoas mais íntimas, nós estamos lembrando de novo a história. O que nós estamos fazendo? Pegando essa imagem e trazendo ela de novo para frente. É o arquivo que está no computador, que estava lá embaixo, eu trago esse arquivo e coloco de novo como primeiro. E eu pego de novo e coloco como primeiro. Por que eu faço isso? Eu faço porque eu não ressignifiquei, eu não resolvi. Eu ainda acho que eu sou aquele menino pobre, aquela menina pobre, aquela que foi abusada, que foi humilhada, que passou por isso, passou por aquilo. Eu ainda acho que eu sou aquela pessoa.
Enquanto eu não resolver isso, ressignificando, e como está em Provérbios, confessa e deixa, eu não vou ficar parando de trazer essas imagens para nossa atualidade, né? Então, é a nossa história? É, mas nós precisamos trazer, tratar e deixar. E aí, isso vai nos trazer pensamentos. E os pensamentos que vêm dessas imagens, então nós somos naturalmente negativos, nós somos sofridos, nós temos uma tendência para sermos coitados. E aí, como a gente não faz isso, não traz, trata, ressignifica, confessa e deixa, a gente traz esse lado pesado e negativo da nossa história para o presente. Isso nos traz pensamentos enfraquecedores. Porque o que uma imagem dessa pode trazer para mim? Essa imagem de volta vai me trazer pensamentos positivos ou pensamentos enfraquecedores? Sim, enfraquecedores, o tempo todo pensamentos de medo, pensamentos de rejeição, pensamentos enfraquecedores. E nos traz então o quê? Sentimentos compatíveis. E aí eu tenho sentimentos, eu sinto medo, eu sinto inadequação, eu sinto insegurança, eu tô sentindo só coisa ruim. E aí eu fico uma pessoa fragilizada. Por que fragilizada? Eu sou fragilizada por causa dos meus pensamentos enfraquecedores que vieram das minhas imagens enfraquecedoras. E aí o que vai acontecer? A minha ação vai ser fraca. Se eu tenho uma oportunidade, se aparece uma oportunidade na minha frente e eu posso aproveitar isso e fazer isso explodir na minha vida, eu vou ter uma ação fraca, uma ação pequena. Por que uma ação pequena? Porque o meu sentimento é enfraquecedor, porque o meu pensamento é enfraquecedor, porque a minha imagem é enfraquecedora. Faz muito sentido, né? Faz muito sentido, sim, para todos nós. Todos nós, em alguma medida, tem esse mesmo comportamento. Todos nós precisamos trazer isso à tona e tratar. Só que tem uns que é muito, outros é menos, né? E aí, por que uns é tão diferente, uns mais, outros menos, né? Porque nós queremos, olha, presta atenção nessa frase, que é uma frase poderosa. Nós queremos milagre naquilo que nós precisamos de um processo. Nós queremos milagre no que nós precisamos de processo. Deus tem poder para fazer todas as coisas. Isso aí nós não precisamos nem falar sobre isso. Mas se nós não tivermos o processo, nós vamos achar que nós somos mais do que Deus. Por exemplo, eu tenho aqui lembra do processo? Semana passada a gente falou, Naamã desce 7 vezes no rio. Povo de Israel circula 7 vezes Jericó. Processo para as pessoas, nós entendermos que não somos nós que somos super poderosos. Mas o processo traz para nós humildade de saber que é Deus que faz. E nós queremos milagre, nós queremos o quê? Por exemplo, eu estou acima do peso. O que eu queria? Acordar magra. Milagre. Deus pode fazer isso? É lógico que pode, pois Ele me criou do nada. Por que Ele não poderia me emagrecer 20 quilos na noite por dia? Para Deus não tem nenhuma dificuldade. Eu poderia dormir com 20 quilos a mais e acordar com 20 quilos a menos. Claro que pode, Deus pode todas as coisas. Eu tenho uma doença. Deus pode fazer assim, tá curado? Pode. Mas também Ele pode usar um processo para mim trabalhar. Para quê? Para quando eu chegar no final eu saber que eu não fiz porque eu sou super poderosa. Que o meu superpoder é a ação de Deus na minha vida. Por isso que é importante o processo, para trabalhar em nós. Eu posso dormir pobre e acordar milionária? Posso, porque Deus pode todas as coisas. E eu poderia dizer assim, eu posso dizer assim, seja milionária em nome de Jesus. Eu posso dizer, seja curada agora em nome de Jesus, levante e ande em nome de Jesus. Eu posso dizer todas essas coisas. Mas muitas vezes não é isso que Deus tem para nós. Por quê? Não é porque Ele não pode, não é porque Ele não me ama, não te ama. É porque o processo vai trabalhar eu e você. No processo, nós entendemos quem é que está trabalhando em nós. E nós vamos diminuindo um pouco o nosso orgulho e deixando aumentar quem merece toda a honra e toda a glória. Porque senão eu ia ficar insuportável. Tudo que eu acredito que é melhor, eu falo, faça-se em nome de Jesus. Daqui a pouco eu tô esquecendo que é em nome de Jesus, eu tô achando que é o que faça-se, haja luz. E daqui a pouco o superpoder foi pra minha cabeça. Então o processo faz diminuir o meu orgulho, que é tão natural.
Quando Naamã, todo poderoso, teve que entrar 7 vezes no rio que era menor do que o rio da casa dele, ele falou isso, está na palavra. Mas não temos nós lá rios muito maiores do que esses e melhores do que... Não, mas é esse rio mesmo. Desce 7 vezes, processo. Então o processo trabalha em nós, para nós sabermos que nosso orgulho tem que diminuir e que ele é que tem que crescer. Então, gente, o nascer de novo, vamos falar muito sobre isso, né? Não vos conformeis, renovai a vossa mente. É resetar. Nós vamos falar essa semana muito sobre isso. Nós precisamos resetar. Nós precisamos tirar essas imagens, dar menos importância a essas imagens. Não é tirar, elas vão continuar aí. Mas elas vão descer para o arquivo menos usado. E nós vamos colocar outras imagens nos arquivos mais usados. Vamos falar essa semana também sobre imaginação. A imaginação confunde o cérebro. E nós vamos ver na palavra de Deus que imaginação é uma coisa que Deus quer, que Deus criou e que faz todo sentido nós usarmos essa criação de Deus, que é a imaginação. Ele nos deu essa capacidade de imaginar. E nós vamos ver na palavra de Deus onde é que fala sobre isso. Onde nós podemos, sim, criar novas imagens. E que imagens são essas? As imagens do que Deus tem para mim e para você. Nós vamos tirar as imagens sofridas, as imagens passadas, as imagens que não nos ajudam nesse tempo e nós vamos trazer para os arquivos mais acessados as imagens do olhar de Deus. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu vejo aquilo que Deus quer que eu veja. E eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue, porque tudo é com Ele, por Ele e para Ele. E eu e você, nós somos chamados para a instauração do reino de Deus na terra. E sendo negativo, trazendo imagens sofridas o tempo todo, nós ajudamos muito pouco a instauração do reino de Deus na terra. Essa vai ser a tônica da nossa conversa. Obrigada pela sua companhia, obrigada por estar aqui junto. Encaminha para quem também está sendo chamado para construir o reino de Deus na terra. E juntos nós vamos realmente fazer diferença aqui, aí, onde Deus plantar, onde Deus nos colocar. E nós vamos acessar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Um bom dia para você, feliz segunda, feliz semana e até amanhã, às 7 horas da manhã, se Deus quiser.